Por isso serei bem breve, irmãos, bem objetivo, né? Mas não podemos rejeitar a oportunidade de falar desse Deus, né, que o irmão Fabiano aqui falou um pouquinho sobre a grandeza dele através desse louvor, porque nenhum de nós teríamos palavras para expressar toda a plenitude do que significa esse Deus, né? Quero convidar os amados para ler no Salmo 113, até o verso 8, verso 1 ao verso 8. Peço a você que está nos ouvindo que nos dê uns minutos a mais da sua atenção e dê crédito à palavra do Senhor nesta manhã. Salmo 113, a partir do verso 1, diz assim: louvai ao Senhor, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor desde agora para sempre, desde o nascimento do sol até o acaso. Seja louvado o nome do Senhor. Exaltado está o Senhor acima de todas as nações, e sua glória sobre os céus. Quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Amém. Os irmãos podem assentar. Bem, queridos irmãos, estamos diante de um salmo que, assim como este louvor que o irmão Fabiano acabou de entoar ao Senhor, fala um pouquinho da grandeza desse Deus, do Deus da Bíblia, do Deus da igreja, do Deus de Israel. Esse Deus que a maioria das pessoas dizem crer, mas poucos realmente têm um relacionamento com Ele. E Jesus, nós sabemos que é o elo, que é o caminho que nos leva de volta a esse Deus, ao Pai. E nesta manhã, como igreja, nós estamos aqui para falar um pouquinho e lembrar você das grandezas desse Deus e do seu amor, do plano da salvação. E quando eu olho para esse texto, irmãos, eu vejo um pouco da grandeza desse Deus. E o salmista vai dizer que Ele é tão grande e Ele está tão elevado que para ver o que está no céu, Ele tem que se curvar. Ele está tão elevado que para ver o que está no céu, Ele tem que se inclinar. Isaías, em certa ocasião, teve uma visão e contemplou esse Deus no seu alto e sublime trono. E ele vai dizer que os anjos cantavam: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Esse Deus, Ele está elevado, Ele está num trono em que os reis da terra não podem sentar. Nós olhamos, irmãos, para a terra e vemos que os reis passam, os presidentes passam, as autoridades passam, outros assentam na sua cadeira. Mas esse Deus está tão elevado, o seu trono é tão elevado, que nenhum outro jamais sentou e jamais sentará no trono do Eterno. Mas a Bíblia, irmãos, é o mesmo texto que diz que esse Deus está elevado e que Ele tem que se inclinar para ver o que está no céu, Ele tem que se inclinar para ver a nuvem, Ele tem que se inclinar para ver o sol. Esse Deus, Ele se importa com o pequeno que está no pó e com o necessitado que está no lixo. Quando o texto diz que Ele levanta o pequeno do pó e ergue o necessitado do monturo, em outras palavras, Ele está dizendo, Ele ergue o necessitado do lixão. E Jesus, quando vem à terra, Ele vem para catar lixos. Jesus, quando vem à terra, Ele diz: eu vim para resgatar o que se havia perdido. Jesus, quando vem à terra, Ele vem para resgatar eu e você do lamaçal do pecado. Porque Deus cria um mundo perfeito. Deus cria o homem perfeito, a sua imagem e semelhança. O homem refletia a glória e a santidade de Deus. Mas o homem escolhe o pecado, e o pecado me mancha. O pecado nos suja. O pecado corrompe essa imagem e semelhança de Deus. O pecado fez do mundo, da terra perfeita, um lixo moral. Hoje o mundo está corrompido, a sociedade está corrompida, virou um lixo moral. Está corrompido pela corrupção, pela imoralidade, pelos vícios, pelas drogas, pela prostituição.
Quando Deus olha para a terra, Ele vê um lixão, um lixo de imoralidade, um lixo manchado e corrompido pelo pecado, sujo. Mas mesmo assim, quando Deus olha para a terra, Jesus olha e vê, ali é um lixo, mas tem coisa que presta. Ali é um lixo, mas tem coisas preciosas que vale a pena eu descer lá para resgatar. Por isso Ele vai dizer, eu vim para salvar e resgatar o que se havia perdido. Jesus não vem à terra à procura de ouro, Jesus não vem à terra à procura de prata, de bronze. Jesus vem à terra à procura de eu e você. Como um catador de lixo, o eterno Deus, Ele escolhe descer aqui, no meio da lama, no meio do pecado, no meio da imoralidade, porque aqui estamos nós. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, mas Ele vem para nos resgatar, e para que todo aquele que nele creia tenha a sua identidade restaurada. Ele vai dizer na sua palavra, Ele vem para os que são deles, mas não receberam, mas todos quanto receberam, foram feitos filhos de Deus. Jesus vem no lixão chamado mundo, sociedade corrompida pelo pecado, mas porque você tem valor para Ele, porque eu tenho valor para Ele. Quando o catador de lixo vai no lixão, ele cata algumas coisas, é porque ele sabe que tem algo ali de valor. Ele procura, não, isso aqui serve. Isso aqui depois que passar no processo de reciclagem vai ficar bom. Vai dar para eu usar. Jesus não desiste de nós, querido. Ele vem nos resgatar, porque Ele sabe que tem algo bom aí dentro de você. Ele sabe que apesar da mancha do pecado, apesar no meio da lama que você se encontra, tem algo de valor dentro de você. Ele implantou em você a santidade dele. Ele fez o homem à sua imagem e semelhança. O pecado manchou, corrompeu, mas tem algo de valor aí. A essência é boa, a matéria-prima vale a pena. E Jesus vem nos resgatar. Quando olhamos os evangelhos, vamos ver alguns exemplos disso. Em certa ocasião, ele vê a necessidade de passar em Samaria, um lugar que os judeus via com maus olhos. Os judeus julgavam os samaritanos como um povo sujo, indigno das bênçãos de Deus, do perdão de Deus. Mas Jesus vê a necessidade de passar ali, não por uma questão apenas geográfica, mas por uma questão espiritual. Havia uma mulher ali que era condenada pela sociedade porque tinha um passado sujo, de lama, imoral. Mas Jesus vai ali para resgatar aquela mulher. E Ele vai dizer, se tu soubesses quem te pede de beber, tu me pedirias e eu daria a água da vida. Em outra ocasião, Ele vai, ao findar de uma festa, dizer, quem tem sede, vem a mim, bebe, e rios de água viva fluirão do teu ventre. Em outra ocasião, a Bíblia vai registrar, o Evangelho vai registrar, que Jesus atravessa uma tempestade, por causa de um homem que estava lá do outro lado, conhecido como Gadareno. Um homem que vivia às margens da sociedade, um homem que morava em sepulcros. Mas Jesus vai lá porque sabia que tinha algo de valor naquele homem, naquela vida. Em outra ocasião, João 5 vai registrar, Jerusalém está em festa, mas Jesus deixa a festa de lado e vai lá para a beira do tanque de Betesda, onde estavam os enfermos, onde estavam os lixos da sociedade, aqueles que a sociedade não dava nenhum valor. E havia ali um homem há 38 anos precisando do seu milagre. E ele vai dizer que homem algum ajudava a chegar ao tanque para ser curado. Mas Jesus vai lá, não simplesmente dar um milagre àquele homem, mas trazer salvação, proporcionar-lhe um encontro com a própria vida. Jesus veio resgatar o que se havia perdido. Jesus veio nos tirar da lama, nos tirar do lixo do pecado. E depois que Jesus nos resgata, querido, Ele nos leva para a reciclagem. Assim como o catador de lixo resgata o lixo
e leva para o processo de reciclagem. Jesus nos leva também para um processo para tirar tudo aquilo que nos suja, tudo aquilo que nos mancha. O diabo, ele usa um homem para matar, para roubar, para destruir, para dividir, para caluniar. Depois ele te amassa e te joga no lixo. Mas Jesus, ele vem, nos resgata com o seu amor, com o seu perdão, com a sua misericórdia, e nos leva para um processo para restaurar a imagem, para restaurar o caráter, a santidade de Deus em nós. Nesse processo ele vai te purificar, ele vai tirar todas as mazelas, tudo aquilo que te esfria espiritualmente, tudo aquilo que corrompem a santidade de Deus em você. Foi assim que ele fez com um homem chamado Pedro. Jesus tem um encontro com Pedro e ele diz: tu és Simão, filho de Jonas, mas tu serás Pedro. Jesus estava falando: ó, pois tu és Simão, mas tu vai ser outro homem, tu vai ser Pedro. E Pedro vai entrar num processo com Jesus, vai caminhar cerca de 3 anos e meio com Jesus. Pedro vai entrar num processo de transformação. Ele vai ter lampejos ali daquele novo homem, mas vai ter muito ainda de Simão, aquele homem ainda sujeito ao pecado, inconstante, que chega ao ponto de negar ao mestre. Mas Jesus não desistiu de Pedro, porque Pedro estava num processo e depois se tornou um instrumento poderoso na mão de Deus para ganhar outras almas, para ganhar outras vidas. É isso que Jesus quer fazer comigo e com você. Ele nos resgata, ele nos leva para o processo de transformação, para purificar a nossa vida, mudar nosso caráter, para depois nos usar para alcançar outras vidas, para dizer a outros que há esperança, que assim como ele transformou a nossa vida e está transformando dia após dia, de glória em glória, de fé em fé, ele também pode trazer mudança na sua vida, na tua casa, no teu destino. Que você possa dar ouvidos à voz do Espírito de Deus nesta manhã. A Bíblia diz que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito do Senhor. A Bíblia diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Eu não posso abrir a porta do teu coração para você, é você que tem que abrir. Nem mesmo Jesus vai forçar. Você tem que dar guarida às palavras do Senhor nesta manhã. Porque, como já foi falado aqui nesta manhã, queridos, eu já estou terminando. Ele vai voltar. Os sinais estão aí. Eu te convido a abrir a Bíblia na sua casa. Talvez você tenha uma lá na sua estante. Eu te convido a abrir a Bíblia e ler as profecias, ler o Apocalipse, ler o capítulo 24, 25 de Mateus, e você vai ver coisas que estão escritas na Bíblia há séculos, estão se cumprindo. Os sinais estão aí. Ele está às portas, ele vai voltar, mas agora ele não vai vir para resgatar aqueles que estão no pecado, ele vai vir para levar os separados, os lavados, remidos no teu sangue, aqueles do qual reconheceram como Salvador e Senhor da sua vida. Por isso o tempo é agora, o dia é hoje, para você se decidir por Jesus, para você carregar a marca dele na sua vida, ter ele como dono da sua vida. Eu sempre digo, irmãos, que as pessoas querem Jesus como Salvador, mas não querem ele como Senhor. Porque quando eu reconheço Jesus como Senhor da minha vida, eu não tenho mais vontade própria, eu não me mando, a minha vida está nas mãos dele. As pessoas querem entregar os problemas nas mãos de Jesus, para as mãos de Jesus consertar. A mãe fala: eu entrego meu filho nas mãos do Senhor, mas não entrega a sua própria vida nas mãos de Jesus. Porque quando eu entrego a minha vida nas mãos de Jesus, ele é meu dono, ele é meu proprietário, ele é o Senhor da minha vida, é ele que guia os meus passos. E as pessoas não querem Jesus como Senhor. Mas que você possa se decidir, abrir o teu coração nesta manhã, entregar a sua vida a Cristo, porque amanhã pode ser tarde, como já foi falado aqui. Enquanto os irmãos aqui falavam na palavra de Deus, o Senhor me fazia lembrar ali do capítulo 16 de Lucas, se eu não me engano, a parábola do mendigo chamado Lázaro, aonde aquele homem sofre aqui na terra, mas ele, depois da sua morte, ele é salvo. Ele vai para um lugar de descanso, para o lugar dos salvos, para o seio de Abraão.
Mas havia um rico egoísta que também morre e vai para o Hades, para o lugar dos mortos, para aqueles que estão destinados ao inferno. E aquele rico, depois de estar no Hades, naquele lugar de sofrimento, ele quer voltar e não consegue. E tem uma hora que ele fala na parábola assim: me deixa voltar para pelo menos avisar meus irmãos, para eles não vir para o mesmo lugar que eu estou. Ele quer voltar para pelo menos alertar os seus irmãos que viviam aqui na terra no pecado com ele, nos prazeres do mundo. Mas é tarde demais, e Abraão fala: não tem como voltar mais. Não tem como voltar mais do Hades, do inferno, para alertar os outros, é tarde demais. E o texto vai dizer que Abraão fala assim, ó, ele já tem Moisés e os profetas. Em outras palavras, Abraão estava falando, lá na terra tem a palavra, tem aqueles que estão pregando, anunciando a verdade. Hoje, irmãos, os Moisés e os profetas é a igreja. Hoje a igreja está aqui como representante do Senhor, anunciando a palavra. Depois da morte, diz a Bíblia, segue-se ao juízo. É tarde demais, não tem como voltar para alertar ninguém. Por isso a igreja está aqui, para alertar. Jesus não vai dar outros sinais, não vai ter novas oportunidades depois da morte. Segue-se ao juízo. Mas Ele é tão misericordioso e gracioso que Ele desperta a igreja, Ele tira a igreja da cama, do comodismo, uma manhã de sábado como essa, para estar aqui anunciando a verdade para você, te alertando sobre a justiça, o pecado, o juízo. Essa é a palavra, irmãos, que eu deixo nesta manhã para a nossa reflexão, para a reflexão também daqueles que nos ouvem.